Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast 2020. Comigo, Henrique Correia, Carreiras Trabalhistas. O objetivo desses pequenos áudios, os podcasts, é manter você atualizado com o que há de mais novo no direito e no processo do trabalho. Atualmente nós estamos numa época em que as atualizações legislativas e dos tribunais são muito rápidas. Então precisamos estar sempre aí atualizando. Hoje eu recebi um áudio da Michele. Ela tem um Instagram, Mi no Foco, e ela pergunta sobre estabilidades provisórias. Eu vou colocar o áudio dela aqui e a gente já conversa. Oi, professor. Meu nome é Michele, tenho um IG no Instagram de rotinas de estudos para concursos, chama-me No Foco. Estou falando de São Paulo, capital. Gostaria de saber do professor sobre estabilidades do dirigente sindical e outras estabilidades. Foi afetada pela reforma trabalhista e agora pelo MP 905? Como que ficou? Pode falar um pouco sobre? Obrigado, Michele. Eu sigo sempre os seus posts, gosto do seu Instagram e agradeço novamente a participação aqui no nosso podcast. Pessoal, quando nós falamos só numa conversa aqui bem descontraída de estabilidade, mas quando nós falamos em estabilidade, nós estamos tratando de uma redução do poder potestativo do empregador. Como é que é, Henrique? Poder potestativo do empregador é aquele que ele exerce sem perguntar para o empregado. Então, mandar embora, dispensar sem justa causa, é um poder potestativo. Ele dispensa sem o consentimento do trabalhador. O que a estabilidade ela faz? Ela diminui, afeta esse poder potestativo de dispensa. Ele não pode dispensar sem justa causa. No caso do dirigente sindical, nós sabemos que é um escudo, uma proteção daquele cargo para que ele possa exercer o seu mandato com tranquilidade, Então está lá na Constituição Federal, a estabilidade do dirigente sindical tem início com o registro da candidatura. Se ele for eleito, ele terá estabilidade até um ano após o término do mandato. Acabou o mandato, ele ainda tem estabilidade por mais um ano. Nós sabemos que o número de dirigentes sindicais com estabilidade são limitados a 7. Então, na diretoria, mesmo que o estatuto lá do sindicato tenha previsão de um número superior a 7, eles não terão estabilidade. Lembre-se que o Tribunal Superior do Trabalho deu um entendimento de que são 7 titulares e 7 suplentes. Então a CLT ela era omissa, ela falava número 7 e não tinha esse detalhamento. Se o dirigente sindical, a pessoa que quer se candidatar a dirigente sindical, registrar a candidatura durante um contrato por prazo determinado, contrato de experiência, ou se estiver no aviso prévio, não terá direito à estabilidade, tá bom? É importante aqui, só para falar a pergunta da Michele, inclusive, ela falou assim, foi afetado pela reforma trabalhista o dirigente sindical? Não. No tocante à estabilidade, não teve impactos diretos, tá bom? Por fim, lembre-se que a estabilidade do dirigente sindical é um escudo, para que ele possa exercer o mandato. É óbvio que ele incomoda a empresa, e para ele ser dispensado por justa causa, há necessidade do juiz do trabalho autorizar, via ação judicial, chamado de inquérito para apuração de falta grave. O empregador precisa entrar com essa ação para comprovar se ele praticou ou não falta grave. Tudo bem? Se o dirigente sindical praticou aquela falta grave ou não. Meus amigos, eu queria aqui aproveitar esse nosso áudio, mais 1 minuto da sua atenção para falar de outras estabilidades. O representante da CIPA. A CIPA é uma comissão interna de prevenção, olha o nome, prevenção a acidentes. Nós sabemos que o cipeiro tem o representante da empresa
e dos trabalhadores. Dos trabalhadores ele é eleito e aí ele goza de estabilidade. Lembre-se que o suplente do cipeiro também goza de estabilidade, não só o titular. O representante da CIPA também não teve impactos da reforma trabalhista, então persiste como era antes. Outro pontinho que eu queria acrescentar aqui, para ampliar e elevar a discussão num outro nível, é o empregado que sofre acidente de trabalho. Ele está lá dentro da empresa, ele sofre um acidente de trabalho, é afastado lá pelo INSS, fica mais de 15 dias. Se ele ficar mais de 15 dias recebendo algum benefício previdenciário, quando ele retorna, ele tem estabilidade por 12 meses, tá? Henrique, e se não foi acidente, mas foi uma doença do trabalho, igual o professor que tem problemas nas cordas vocais, o digitador que tem LER e assim por diante, né? Pessoal, doenças do trabalho são equiparadas a acidente, ele goza de estabilidade, tá? O que é importante para nós, de novo, é que isso não foi impactado pela reforma, mas foi impactado pela MP do contrato verde-amarelo agora, com início em janeiro de 2020. Uma prima distante, ela mora distante, ela me mandou um áudio esses dias, falou, olha, eu sofri um acidente de trajeto. Né, ela bateu no carro da frente e não consegui chegar até o meu trabalho. E aí, Henrique, eu fui ver, você grava alguns vídeos e tal. Como que ficou esse negócio agora? Foi impactado pela MP verde e amarelo? Foi. Falei para ela, foi. Né? E aqui no áudio, assim como nos vídeos lá no meu Instagram, para quem ainda não tem o Instagram, é o prof_Correia, eu falei, né? Um dos pontos que essa nova MP, que vai, goste você ou não, tem validade até abril, ela acaba com o acidente de trajeto. Antes da MP, a pessoa sofria acidente no trajeto do emprego, se ela fosse afastada por mais de 15 dias, depois ela voltava e tinha estabilidade. Agora não tem mais. A MP acabou com o acidente de trajeto. O empregado público. Olha, pessoal, o servidor estatutário, que é aquele regido por um estatuto próprio, ele tem estabilidade após 3 anos no cargo. O empregado, não. Empregado público não goza mais de estabilidade, isso já tem alguns anos. A discussão aqui do empregado público de estabilidade já não tem mais, mas tinha uma discussão se ele pode ser dispensado sem justa causa. O TST e o Supremo agora entendem que sim. Só que há necessidade de motivação. Tá legal? Pessoal, falei mais do que eu queria, mas eu quero encerrar com 2 informações, se você me permite. Lembrando que quem ainda não se atualizou no curso Aprovação PGE, é só clicar aí na internet, tem uma aulinha de 2 aulinhas, 4 horas no total, de atualização sobre a MP e assuntos do momento, como nós estamos fazendo. Não fique fora das atualizações, tá bom? A estabilidade da gestante, pessoal, e agora também da adotante, né? Ela inicia-se com a gravidez, né? Com a confirmação da gravidez ou com a guarda, né? E persiste até 5 meses após o parto, né? Mesmo nos contratos por prazo determinado, no contrato de experiência, ela vai ter direito à estabilidade. Para mandar embora, precisa do inquérito? Não, só do dirigente sindical que há necessidade do inquérito, tá? Lembre-se que se ela morre, o cônjuge ou companheiro tem estabilidade pelo período restante, se ela ainda não completou aí o período, né? Um ponto importante, nós defendíamos já no início lá, depois que a reforma foi aprovada, que não teve impacto, etc, etc, mas a gestante, ela pode pedir demissão? Pode. Ninguém é obrigado a trabalhar forçado no Brasil. Então, se ela não quer trabalhar, ela pode até pedir demissão. Mas há necessidade da assistência do sindicato. Nós defendíamos lá no Manual da Reforma,
foi o livro mais vendido do país na época, pós-reforma, mais completo e o mais vendido. E agora o TST adotou essa semana, um julgado agora recente, foi publicado agora, que há necessidade do acompanhamento do sindicato para evitar fraudes. Certinho? Pessoal, último pontinho é a estabilidade do representante dos empregados. A reforma trabalhista, ela regulamentou aquele artigo 11 da Constituição, que fala que nas empresas com mais de 200 empregados é obrigatório um representante dos empregados. Não tem nada a ver com o sindicato, tá? É para estreitar os laços ali com o empregador. E a reforma, ela trouxe uma comissão de representantes eleitos, etc. Eles gozam de estabilidade. Tudo bem? Então é uma nova estabilidade estabelecida pela reforma trabalhista, um assunto bem do momento para essas empresas com mais de 200 empregados. Eu fico por aqui com mais esse podcast. Se você tiver algum assunto do momento que você queira que eu comente, é só mandar aí a mensaginha pelas redes sociais. Um abraço e até a próxima.